Olá! Seja bem-vindo a mais um Devocionais na Fonte. E hoje eu quero falar sobre os olhos, sobre a visão. Jesus ensina para os discípulos em Mateus 6, 22 a 23, algo muito importante, né? Sobre a nossa forma de ver, né? De enxergar, de capturar o mundo, a vida, as pessoas, Deus, a nós mesmos, os eventos, né? As situações, as adversidades. E ele diz o seguinte, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que eu aprendo aqui, que eu quero passar para você? Nossos olhos fala da visão, é um sentido tão importante, tão relevante para o aprendizado. Né? Com os nossos olhos nós capturamos informações e a partir dessa informação, né, nós codificamos tudo isso, nós damos sentido e significado a tudo isso e fazemos uma síntese da qual nós absorvemos agora para um jeito de viver, um jeito de ser, um jeito de olhar, um jeito de fazer, né? Então, como é importante esse sentido na nossa vida e para o corpo, né? Então, os olhos, ele compara os olhos a essa lâmpada onde a gente acende tudo quando eles são bons. E como a gente sabe se os nossos olhos são bons? E aí a minha pergunta para você, minhas perguntas, né? É que você comece a buscar uma consciência ativa de como você percebe as coisas. Como quando você chega num lugar, qual a tua primeira impressão? Ela é positiva? Ou ela é geralmente pessimista, negativa, é crítica, é julgadora? Ou quando você chega no lugar, teu primeiro olhar, tua primeira impressão é descobrir o que é bom, o que é belo, é admirar, é desfrutar, é vivenciar aquilo que, né, e descobrir o que é bom, mesmo que não seja nada bom, mas você pode chegar e ter esse olho tão bom que você encontra o belo, encontra o que é bom. Mesmo em meio ao mal, mesmo em meio à escuridão, à adversidade. Porque isso fala de como nós enxergamos, qual a leitura que nós fazemos das coisas, né? Então, como é importante que os nossos olhos, a nossa visão, ela seja curada, ela seja redimida, ela seja tocada por Cristo, pela cruz, pela palavra de Deus, que haja uma renovação de mente, para que a gente possa olhar a vida, as adversidades, os desertos, as coisas ruins que nos acontecem, sabe, transformar estas coisas e olhar positivamente, tentando encontrar Deus em tudo isso. Eu lembro uma vez que eu orei ao Senhor e eu falei, Deus, eu quero te ver na guerra, né? Eu tenho te visto em tantas coisas, mas na guerra parece que eu estou só, o inimigo fica muito forte, ele parece muito maior. Eu quero te ver na guerra. E é isso, é buscar nos eventos, naquilo que é mais difícil para você, naquilo que, né, que parece um absurdo, vamos dizer, uma doença, um diagnóstico, buscar Deus, buscar ver o melhor, buscar descobrir a perspectiva que você pode ter da melhor forma daquela situação. Em vez de você ceder àquela adversidade, se vitimizar e cair nisso, e se paralisar, e buscar autopiedade, né, e ser aquele coitadinho, e fazer da adversidade uma coisa que vai justificar uma postura, né, de derrotado diante da vida. Então, você não é um derrotado, você é um vencedor. E não é só um vencedor, você é mais que vencedor, porque ele já venceu, né, por nós. Ele já fez tudo. Quando nós, pela fé, nos apropriamos daquilo que ele já fez, né? Na verdade, nós conquistamos aquilo que já foi feito, né, que já está disponível para nós pela fé. Então, como é importante a nossa visão, né? Como nós lemos a nossa história, tem um filósofo, se não me engano é Sartre, que fala que não importa o que fizeram com você, né? Mas o que você faz com o que fizeram com você. Então, pegue o limão, né? E não olhe para o limão e diga que é azedo, mas pegue o limão e diga o que eu posso fazer com o limão. Opa, eu posso fazer uma torta, eu posso fazer um suco, uma limonada maravilhosa,
né? Eu posso temperar um alimento, eu posso transforme o que a vida te trouxe de ruim. Se você tiver um bom olhar para isso e buscar sempre Deus em qualquer situação, boa ou não, busque Deus e transforme isso em algo maravilhoso, poderoso, né? Que venha realmente glorificar a Deus. Amém? Então cada um de nós viveu uma história e tem uma história, né? E sofre perdas, e sofreu perdas, e danos, e calúnias, e difamações, e rejeições, sabe? Pegue tudo isso, coloque diante de Deus, diga: Senhor, por que tudo isso acontece? Transforme isso num clamor verdadeiro, e não pegue isso para se vitimizar e dizer: ai meu Deus, coitado de mim, que sou assim, que fazem isso comigo e é o perseguido. Não, pegue tudo isso que você viveu e descubra porque tudo isso te acontece, transforme isso em força, transforme isso em vitória, transforme isso em impulso para você crescer, se levantar e ser ainda mais forte no reino de Deus. É assim que nós devemos viver as adversidades, né? Então, não se meça pelo tanto de problemas que te acontecem na vida, mas pelo tanto que você superou esses problemas, sabe? Porque aí tá a grande diferença, né? Se você teve um monte de problemas, mas sucumbiu a todos eles e não glorificou a Deus, ou seja, você caiu, você usou como desculpa para pecar mesmo, para errar mesmo, para fazer o mal, então você não conquistou, né? Você não teve uma vitória. Mas aqui temos a participação do Yuri, né? Mas Yuri fica quietinho aqui, tá? Mas se você não sucumbiu aos problemas, mas descobriu, buscou em Deus saber o que ele queria, né? Qual era a sua vontade para aquele momento. Então, você entendeu o poder que você tem no reino de Deus. Você é um filho e há uma graça especial para vencermos cada uma dessas coisas que a gente passa na vida. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará acendido. Não terá uma área dentro de você que estará apagada. O que significa isso? Né? Aqui tem o Yuri adora acender todas as luzes da casa, não é, mamãe? Né? Descobre, agora ele está numa casa nova, grande, maior ainda. Então ele tem que descobrir todas as tomadas. Mas onde ele encontra uma tomada, ele clica e acende, né? Porque ele gosta de tudo aceso. E o Senhor fala que nos compara os olhos, a visão é essa lâmpada. Se os olhos são bons, pô, acende. Clicou, né? Acendeu todo o teu corpo. Ou o que significa? Todo o teu corpo está acessível à obra do Espírito Santo. Deus pode tocar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer, né? Como uma casa. Se está tudo escuro, como você vai encontrar os erros, o lixo, né? A sujeira, o problema? Mas se está aceso, não tem nem medo, né? Por quê? Porque a gente tem contato com todas as coisas, todos os objetos, com o espaço, então não há perigo, está tudo acessível, disponível. É possível cuidar, é possível resolver, é possível enxergar, é possível não tropeçar, ok? Então, uma casa acesa, uma casa acendida é uma casa disponível, uma casa acessível, uma casa que não há perigo, né? Então, quando nós estamos em trevas, já é o contrário. Então, estar acendido, ou seja, se teu corpo fica todo luminoso, porque você acendeu, você tem os olhos bons, você olha as pessoas com misericórdia, você olha os eventos e busca Deus neles, os piores que sejam, né? A gente pensar aqui em Daniel dentro da cova, será que ele ficou ali olhando e lendo aquilo ali como uma coisa terrível, ou ele disse e buscou a perspectiva de Deus? Dentro da fornalha, a mesma coisa. Então, é buscar a perspectiva de Deus, olhar, ter a visão do céu, a visão do reino, a visão da palavra, a visão de Deus sobre os eventos. Por que Deus me trouxe aqui? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Busque Deus, né? Busque o bom. Há uma coisa boa em tudo isso, mesmo que aparentemente não seja. Mas creia na palavra de Deus. Então, olhos bons são olhos que já ressignificaram a história, ressignificaram os eventos, ressignificaram as perdas, as experiências traumáticas. O que acontece
Porque muitas vezes nossos olhos são maus, porque nós vivemos experiências muito difíceis e às vezes, né, dependendo da estrutura ou do suporte que teve ou não teve, você vai ler esses eventos como uma verdade para a vida inteira. Então, uma experiência traumática se torna uma verdade, entre aspas, e uma crença, né, que você vai carregar para a vida inteira. Só que aquilo foi uma experiência, não precisa ser uma vida, né? Então, pegue essa experiência e passe pelo crivo da cruz, da palavra de Deus. Peça assim, eu redimo essa experiência, eu quero ler diferente, eu quero conhecer, eu quero me abrir para conhecer as pessoas, conhecer a verdade, conhecer Deus, conhecer, né, conhecer o mundo pela perspectiva da verdade, do bem, não de uma experiência traumática. Né? Porque se você carrega a experiência traumática e torna ela uma verdade, tudo será contaminado por essa experiência. Só que essa experiência foi só um momento. Pode ter sido o mais difícil possível, mas era uma parcial verdade sobre aquilo que você viveu. Não precisa se tornar uma crença que vai guiar todas as suas relações, toda a tua visão de Deus, todo o teu comportamento, o teu viver, né? As tuas escolhas. Então, ressignifique, peça a Deus, eu quero ver, né? Por exemplo, alguém que foi abusado, se ele não buscar cura em Deus, ajuda profissional, né? Ele tende a ver toda a situação de amor, de aproximação, com uma exploração. Então se torna uma ameaça, né? Todas as vezes que ele entra em intimidade, é ameaça. Mas não precisa ser assim. Isso pode ser tratado em Deus, pode ser curado em Deus. E ser ressignificado, e a aproximação ser uma coisa boa, né? Ser um cuidado, ser realmente aquilo que deveria ser, né? Então não transforme uma experiência traumática numa verdade, tá? A verdade é o que a palavra diz sobre você, e tua mente pode ser renovada, nossa mente pode ser renovada a cada dia, que o Espírito Santo traz. E quando nós estamos acendidos, ele vai dizer, opa, isso aqui tá fora do lugar, né, Ara? Vamos arrumar isso aqui, vamos, Senhor. Mas se estiver escuro, escuro significa que está fechado, né? Os olhos são maus, então não tem acesso. O Espírito Santo não vai nem falar, nem tocar, você não vai escutar, não vai obedecer, não é? Então, seja luminoso, sabe? Escolha olhar, ter a primeira impressão e continuar com essa mesma impressão de misericórdia, de amor, de compaixão, sabe? Isso são sentimentos do Espírito Santo. Nós já somos comprados pelo sangue, nós já temos a nova natureza, você já pode olhar a partir do olhar de Cristo, da mente de Cristo. Então busca essa renovação, traga isso para a alma como uma verdade, não seja só algo do Espírito, mas traga para a alma. Como eu vejo as pessoas, como eu vejo os eventos, como eu vejo as faltas, como eu vejo as decepções, como eu vejo os traumas. Ressignifique tudo isso em Cristo. Não é uma mentalização, eu não concordo com isso. É em Cristo, é na palavra de Deus. Busque ajuda. Mas isso aqui é a verdade, né? Que isso se torne a verdade, não o que você sente. O sentimento não é uma verdade, o sentimento é apenas um sentimento, é um sinalizador para cuidado, né? É um sinalizador do teu corpo, de que algo está em desordem ou que algo está em ordem, mas não é a verdade para que você escolha, que você decida, ok? Então a verdade é a palavra de Deus, é nessa que nós devemos nos firmar. Agora, meus olhos estão maus, estão amargos. Se você é uma pessoa que não perdoa, você é uma pessoa amarga. Então você olha as situações com amargura, às vezes com inveja, né? Então precisa haver perdão. Perdoe para que na tua vida não esteja em escuridão. E você vai olhar todas as situações com reservas, com amargura. Então, querido, que os seus olhos sejam afetados pela luz. Deixe o seu corpo todo ficar exposto para Cristo, né? Todo luminoso, todo acendido mesmo. Ah, aqui tem problema, aqui não tem, aqui tá tudo certo. Não, aqui tem ordem, aqui é só um ajuste, né? É possível quando ele está iluminado, como a sua casa quando está iluminada. A gente enxerga tudo. Agora, no versículo 23 diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que faz apagar a luzinha? Acende a bondade, né? Ressignifiquei tudo, meu olhar agora está em Cristo, mesmo que eu pense em
olhar uma situação ruim, eu vou escolher, porque eu tenho uma nova natureza, olhar com misericórdia, com amor, com perdão e compaixão. Agora, se teus olhos forem maus, você vai olhar com crítica, com julgamento, com desconfiança, com ira, com ódio. Você vai ter uma visão, né, das coisas também muito vitimista, muito pesada. E tudo isso é treva para o seu corpo, né? Tudo isso, em vez de acender, apaga o teu corpo, né? Fica tudo apagado, né? Uma consciência que não está ativa, tudo apagado. Você está mergulhado nessas coisas, nessas experiências ruins que não estão, né, ressignificadas, não há disposição para a ressignificação. Então tudo, a falta de consciência, uma alienação de si, uma alienação do outro, uma alienação da verdade. Então busque, né, tratar essa visão, para que você tenha uma visão celestial, uma visão divina, uma visão que traga vida. E essa visão, gente, ela ilumina o nosso corpo, ela de fato ilumina, nos torna vivos, nos torna acesos, brilhantes, não é? Agora, a visão escura, né, que eu vejo tudo sempre com olhar de perseguição, de maldade, estão pensando mal de mim, ou fulano fez isso por causa disso, e começa a julgar, criticar, medir, comparar, invejar. Tudo isso traz trevas para dentro de você. Você fica, em vez de você ter um contato para transformação, você entra em tudo isso para continuar no mesmo lugar de treva. Então, e andar de uma forma assim, viver uma vida assim, é viver um estilo de vida, né, de um homem decaído. E nós não somos homens decaídos, mas nós já fomos redimidos, nós somos justificados, regenerados, temos um novo DNA, o DNA do Pai. Aquele que já aceitou Jesus Cristo, tem Cristo como Salvador, tem um novo DNA, já pode ver diferente, mesmo que sinta ainda, porque a alma é a parte que está sendo restaurada, mesmo que sinta ainda as coisas ruins, pode escolher pelo Espírito fazer o que é certo, o que é bom. Então, que você possa manter as lâmpadas do seu corpo, os olhos acesos. Como? Com a bondade. Só a bondade, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Não importa tudo o que te aconteceu. Pega tudo isso, esse pacote, transforma em força, em impulso para vencer, impulso para crescer, né? Para descobrir seus dons, seus talentos, seus novos recursos e ser um conquistador, um vencedor e não um derrotado, uma pessoa que se quer das circunstâncias difíceis ou mesmo que vive escolhendo fazer-se o mal para manter-se dentro de um adoecimento e justificar, né, esse estilo de vida. Busque viver aceso, né, nada de alienado, mas consciente, uma consciência ativa de si mesmo, do ambiente, dos outros, né, que isso vai trazer em você um desejo de transformação sempre. A gente precisa sempre estar nesse movimento de ser transformado, né, ter uma mente renovada, né? Se antes eu pensava assim, agora eu penso assim como o Senhor disse, porque agora tudo mudou. Se eu viver essa experiência traumática de abuso, seja lá o que for, né, pega essa experiência, agora eu posso ser uma pessoa amada de verdade, eu posso amar também. Meu amor não precisa ser, né, com o formato do abuso, né, mas eu posso amar verdadeiramente, livremente. Amém? Então que Deus te abençoe, que você seja tocado e ore. Senhor, venha redimir. Oro por você nessa hora, que as tuas experiências, né, sejam tocadas pelo Espírito Santo, que os teus olhos recebam vida e luz e ache uma nova história, que o teu olhar para com o outro, até pelo teu inimigo, a Bíblia diz que até o inimigo a gente tem que amar, o inimigo a gente tem que abençoar. Então, como que a gente ama o inimigo? É sendo amiguinho dele? Não. A gente ama o inimigo é orando por ele, é perdoando ele, sabe? É abençoando ele. Não tem como você conviver com o inimigo, mas você pode abençoar, você pode orar, você pode, né, ser amistoso. Amém? Então, tenha um bom olhar e viva acendido para si mesmo, para Deus, consciente, capturando o ambiente, essas informações de uma nova forma. Quando a gente captura de uma nova forma, enxergando bem, a gente traz
vida para o nosso corpo. A gente se integra, né? A gente traz alegria, a gente descobre o bem dentro do mal, né? Amém? Que seja assim na sua vida, é a minha oração, em nome de Jesus.